Ó Senhor Deus, nós entregamos no Teu altar, Pai, todos os nossos planos, todos os nossos desejos, e pedimos a Ti, Senhor, nos ajuda nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Nos dê força, Pai, para que possamos deixar as coisas que tanto nos perturbam e poder Te adorar, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está voltando. Eu sei que o Senhor está prestes a chegar, romper ao céu e nos dar a oportunidade de Te adorar junto com o Senhor no lar celestial. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, porque a Tua palavra é tão poderosa, Senhor. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, nos prepara para a ceia, para que no momento que nós compartilharmos da ceia, do cálice e do pão, o Senhor seja honrado por nossas vidas. Que o Senhor esteja nesse lar agora, junto comigo, está adorando a Deus, ao Senhor, neste momento. Obrigado, Deus, fala conosco, que o Senhor cresça e nós possamos diminuir sempre, porque o Senhor é que é a ênfase da palavra, é o Senhor que é e o que deve ser ouvido. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Queria compartilhar e propor um texto para você esta manhã, que você esteja com o teu coração aberto. Você bem sabe como eu falo sempre. Pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia, leia junto comigo e medite junto comigo. Eu sempre gosto de desafiar os irmãos a sempre desfrutar da palavra de Deus, mas lê-la para que a palavra se torne viva em sua vida e no seu caminhar. Quero propor esse texto que está em Eclesiastes capítulo 3. Você já ouviu várias mensagens em cima desse texto? Em Eclesiastes de Salomão, capítulo 3, um texto que é tão claro e tão poderoso. Eu queria propor esse texto para nós meditarmos essa manhã. Versículo 1 de Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus, que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo, quando Deus faz, durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante de Deus. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. Eu queria trabalhar com você em cima desse tema. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E eu queria, para ilustrar isso para você compreender um pouquinho essa passagem que Salomão traz, esse texto é tão claro na vida de Salomão, que se você olhar em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 15, fala que Salomão estava prestes a assumir o trono. E ao assumir o trono em 1 Reis, capítulo 3,
em um sonho, Salomão teve a visita de Deus. E Deus disse a ele: olha, o que você quer, eu posso te dar. É só você falar que eu vou te dar. E Salomão, em sonho, ele olha para Deus e diz: olha, Senhor, o Senhor já me deu o trono do meu pai Davi. Eu já assumi esse trono. E ao assumir esse trono, lá no versículo de número 9, do capítulo de 1 Reis, capítulo 13, versículo 9, diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente consiga discernir o que é bem e o que é mal, e julgar todo esse povo. Ele pede a Deus sabedoria. Em 1 Reis capítulo 3, você percebe que esse diálogo entre Salomão e Deus, Deus se agrada tanto do que ele diz, que fala: além de sabedoria, você será conhecido por toda a terra da sabedoria que você tem. Mas eu quero dar além disso. Eu vou dar a você condições financeiras. Você será o homem mais rico da terra, naquele contexto. E isso Salomão trouxe para a sua vida. Só que agora, na velhice dele, aqui em Eclesiastes, esse texto que ele traz para nós, ele mostra para todos nós que é um tempo tudo debaixo do céu. Ou seja, sobre o sol, nessa vida que estamos, é uma vida de nós compreendermos o que nós devemos fazer e viver. Por isso Salomão, já velho, agora ele mostra toda a experiência da sua vida, das escolhas boas e ruins que ele teve. E eu queria mostrar para você duas coisas para você ter a noção dessa escolha. Eu tenho na minha mão esquerda uma maçã. E eu tenho na minha mão direita uma cebola. Eu gosto de maçã e gosto de cebola no tempero. O Edson falou: você vai morder as duas coisas? Não, eu queria simbolizar isso para você. Entenda uma coisa: tudo que eu falar de coisas boas, tudo que eu falar para você de propósitos bons, quando eu disser coisas boas, eu quero que você lembre da maçã. E tudo que eu disser para você, coisas ruins, coisas que não são boas, propósitos ruins, eu quero que seja simbolizado com a cebola, ok? Coisas boas, maçã; coisas ruins, cebola. Por que eu estou querendo trazer isso para você? Porque a nossa vida é formada por escolhas. As nossas escolhas. Nós vivemos num tempo que a nossa existência, a nossa caminhada aqui debaixo do sol, na terra, é uma caminhada que é uma forma aspiral de conhecer. Nós estamos progredindo. Quando nós somos crianças, nós aprendemos no momento de ser criança, coisa que a sociedade hoje quer mudar e tirar da criança o ser criança. Mas nós vivemos uma vida que é de uma forma cilíndrica, ela é uma forma aspiral de conhecimento. A criança, ela aprende naquele contexto. Quando você é adolescente, você está aprendendo naquele momento. As escolhas que você faz é com o sentido do seu pensamento naquela fase da idade. Quando você é jovem, você tem outras escolhas. Você pensa de uma forma diferenciada, porque é o momento da sua vida, é o pilar da sua vida naquele momento, as escolhas da sua idade. Quando você está mais velho, adulto, você tem outras escolhas, de experiências da sua vida, o que você passou e o que você aprendeu com as suas escolhas. Da mesma forma, quando nós estamos na terceira idade, quando nós olhamos, e Salomão diz isso claramente, que ele está agora velho, mostrando que tudo que ele escolheu lá atrás foram escolhas que fizeram boas decisões e muito ruim também de decisões. Todas as escolhas trouxeram, talvez colhendo coisas do fruto bons, mas em alguns momentos escolhas ruins, que fizeram com que chorasse, que fizeram com que vivesse uma vida que poderia ser a bênção que diz em 1 Reis, capítulo 3, falando: olha, agora você vai ser o homem mais inteligente do mundo e você vai ser o homem mais rico do mundo. Mas por que Salomão agora em Eclesiastes diz que há tempo para tudo? Porque em todas as nossas escolhas debaixo do sol,
são momentos de coisas boas e coisas ruins. Muitas vezes nós estamos esquecendo que o propósito que eu, Orlando, faço da minha vida, muitas vezes para mim são escolhas boas, mas o que eu vou colher muitas vezes no final da minha vida são frutos ruins que vão fazer eu chorar. Por isso eu devo entender que os meus propósitos de vidas, para olhar para isso, pode ser bom, mas pode ser ruim também. E nós precisamos ter um contraste quando nós olhamos que há tempo para tudo. É que nós, enquanto vivemos aqui debaixo do sol, nós vamos ter um ciclo de aprendizado e das nossas escolhas, que nós precisamos entender que muitas vezes aquilo que nos apresenta a vida pode ser bonita como uma maçã, mas pode fazer você chorar como uma cebola. E a sua vida deve ser escolhas que o propósito divino é muito maior do que o nosso. Muitas vezes o propósito divino que eu e você às vezes não queremos é que parece estar se formando um propósito como uma cebola. Porque a vida que nós vivemos, hoje em dia, nós temos chorado demais. E é tão difícil olhar para esse propósito de Deus que parece essa cebola. Que nós não podemos olhar e falar, nossa, eu já vou chorar, e eu estou sofrendo por isso. Mas eu queria que você entendesse que tudo há um propósito debaixo do céu. Por isso Salomão fala com clareza isso no seu coração, que ele abre o coração dele para Deus e fala conosco esta manhã, dizendo, há um propósito de Deus para todos nós. Mas nós escolhemos mais a cebola, mais a coisa ruim de propósito, do que o fruto delicioso do Senhor. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, e compartilhar com você, com esse texto que nós lemos, em Eclesiastes capítulo 3, que você já ouviu várias mensagens dizer sobre esse texto. Mas eu queria que você aprendesse algumas coisas, como eu também aprendi, quando eu li esse texto de novo, quando eu fiquei prestando atenção nele, imaginando esse homem que era o homem mais sábio, um homem que reis, rainhas vieram até ele para ver o conhecimento desse grande rei. Trouxeram quilos e quilos de ouro para que ele pudesse construir o seu templo, o templo de Deus. Mas é um homem que no final da sua vida, por alianças que fez, por muitos povos pagãos, ele casava com mulheres, associavam a outros deuses, e no final da sua vida, se você olhar em Eclesiastes, se você entender Eclesiastes, você vai perceber que ele diz uma palavra várias vezes repetitivas, e são uma palavra muito interessante, que tudo é vaidade. Tudo parece bom demais, mas na verdade é ruim. Enquanto estamos aqui, vamos ter momentos de desfrutar coisas boas, mas momentos de chorar também. Por isso, a nossa vida é cilíndrica, é a espiral. Enquanto estamos aqui na nossa idade, qual a idade que nós estamos, pensamos de um jeito, fazemos de um jeito ou daquele jeito. E muitas vezes quando nós conversamos com pessoas, nós não entendemos que aquela idade ou aquele momento que ela está vivendo é um pouquinho diferente do momento que nós estamos situados. E eu queria tirar algumas lições desse texto e levar até você isso que o Senhor tem mostrado para mim, que há um propósito debaixo do céu, e esse propósito, sempre no fim, Deus vai estar no controle das coisas boas e coisas ruins. Deus está no controle do momento tão bom da minha vida, como Deus está no controle no momento tão ruim da minha vida, que eu estou muitas vezes plantando isto, mas eu estou colhendo isso. No início é assim, no final é assado. Mas muitas vezes o propósito de Deus é no início é assim, mas no final é desse jeito. Quando nós entendemos que o nosso propósito é um pouquinho diferente do propósito de Deus, a gente começa a dar sentido à nossa vida. Porque no momento que nós estamos vivendo, nunca foi tão claro que Jesus vai voltar. No momento que nós estamos passando hoje, muita gente tem chorado,
Muita gente tem sofrido porque não entendeu o propósito de tudo aquilo. Mas tudo Deus, enquanto estivermos aqui, estaremos aprendendo com as situações da vida, com as nossas escolhas. E nós muitas vezes nos alegraremos, muitas vezes nós choraremos. A minha pergunta para você esta manhã: você aproveita o propósito de Deus para a sua vida? Ou você deixa passar? Será que o propósito de Deus na sua existência hoje, debaixo do sol, é um propósito de você entender que há tempo para tudo? A primeira coisa que eu queria compartilhar com você, que está nesse texto que nós lemos, é do versículo 1 e versículo 2, que eu devo aproveitar o propósito do quê? Primeira situação, da minha vida, da nossa vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida esse domingo de manhã? Você fala assim para mim: nossa, Orlando, o propósito é participar da ceia. Tá, mas qual o sentido da ceia para você? Só um momento de você pegar o pão e o cálice e desfrutar? Ou você não entende que o propósito que Deus tem para nós é um significado de vida? Sabe o que está dizendo no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 3? Diz assim, em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para um propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Se há uma coisa que eu tenho certeza que todos nós vamos passar, um dia nós morreremos. Não? Eu creio que sim. Mas isso, nós precisamos entender que Salomão está dizendo o seguinte: o que é propósito no sentido bíblico? Sabe o que é propósito? É desejo. Sabe o que é desejo? Para o propósito bíblico, é o que se deseja. E enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos focar no nosso desejo, na vontade de Deus, para entender o propósito do Senhor. Às vezes o meu desejo é para isso aqui, mas eu vou colher isso aqui. Enquanto você olha para o versículo 2, que fala é tempo de plantar, é tempo de colher, é que há tempo que você pode pôr no seu coração coisas assim, boas, mas há tempo no seu coração que você vai colher isso aqui. E você deve arrancar isso aqui do seu coração. Você deve colocar isso aqui. E a vontade de Deus é um propósito para todos nós. Sabe que muitas vezes nós esquecemos de aproveitar a vida. Levamos a vida de qualquer jeito. Enquanto estamos aqui, nós devemos não aproveitar a vida no sentido de as paixões mundanas, mas dar um significado para a nossa vida. Qual o significado que Deus quer dar para a sua vida, meu irmão? Na ceia do Senhor hoje, é uma ceia que está trazendo para você coisas boas ou coisas ruins? Você pode dizer para mim: nossa, Orlando, só pode ser a ceia coisas boas. É, mas para você desfrutar da ceia, alguém chorou. E esse alguém que chorou, morreu na cruz por você. Mas você só desfruta isso aqui, porque você não quer passar por isso aqui. E ele pagou o preço para você desfrutar isso. Eu quero dizer a você, meu irmão, aproveite a vida com propósito, porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, se você continuar a ler o texto de Eclesiastes capítulo 3, você vai ver que todo mundo vai dar conta do que fez. Das escolhas boas e das escolhas ruins. Só que muitas vezes as escolhas boas são no início, mas o fruto é amargo, é sofrido. E eu quero dizer a você, parece para você ou para mim, que a princípio Deus está nos deixando passar na nossa vida momentos de choro, momentos de sofrimento, mas no final será o fruto doce da graça e do milagre de Jesus. Aproveite a sua vida com propósito, porque o Senhor tem dado todos os dias para todos nós chance de viver com o propósito do que se deseja. E esse desejar, se nós levarmos para o nosso coração, vai ser coisas que vão trazer choro para todos nós. Eu posso saciar a minha carne, eu posso trazer o desejo
da minha carne ser fruto da degustar do pecado, mas no final vai fazer eu chorar. Porque a palavra de Deus diz que todos que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador não terão o prazer na glória do Senhor. É isso que você quer para você? Se você não aceitou Jesus ainda, o que tem no seu coração que você precisa tirar para que o fruto de Deus seja um fruto na sua vida, um propósito verdadeiro de amor, de esperança e de carinho. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que eu acho fantástico, que Salomão tem para nós, há grandes coisas a nos ensinar já velho na sua vida. Ele mostra que eu devo aproveitar o propósito do quê? Da minha família, amigos em todos os momentos. Olha o que diz no versículo 3 ao versículo 5 do capítulo 3. Versículo 3 diz assim: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Nós vivemos uma época que você não pode abraçar, não pode conversar. O máximo que você faz, você põe a mão assim e o outro toca na sua mão. Você não tem oportunidade de abraçar. Você tinha, mas você não aproveitou. Eu não aproveitei. Aqui, Salomão está dizendo para mim e para você que eu devo aproveitar o propósito da minha família, dos meus amigos, dos momentos mais alegres que eu tenho, tinha e terei no futuro. Sabe por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas queriam e me deram isso aqui. Mas sabe o que eu devolvi para elas? Isso aqui. Elas me deram amor, me deram companheirismo, e eu devolvi para ela choro. Isso nos faz entender que quando eu aproveito esses momentos e ao mesmo tempo eu vejo esse propósito de Deus para mim, eu entendo que há tempo de curar e tempo de derrubar do meu coração aquilo que muitas vezes eu plantei, que são os sentimentos de raiva e de rancor de alguém. Isso aqui eu tenho devolvido a essas pessoas. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, aproveite a sua família, beije os seus familiares. Você pode fazer isso com a tua mamãe, o teu papai, os teus irmãos. Por que você não faz? Muita gente começa a falar, quando perde um ente querido, começa a dizer a essa pessoa: nossa, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter praticado aquilo, eu podia ter feito isso, mas na verdade só deu isso aqui. Não deu amor para os familiares, não deu carinho, não expressou nada. Se você tem a oportunidade de estar aí com um familiar seu perto de você, diga a ele como ele é importante para você. Por que a gente espera só no culto fúnebre para dizer isso? Por que a gente diz só no final da vida? A gente não abraça os pais? Não abraçamos os nossos irmãos? Os nossos familiares? O nosso esposo, o nosso marido? Nós nunca falamos coisas boas. Sabe uma palavra que era tão comum no tempo bíblico e hoje não é mais? Ósculos santos. Era um beijo no rosto. Só que não. O beijo para nós hoje é amargo. Sabe por quê? Porque nós não queremos fazer isso por amor. E vamos fazer isso, sabe quando? Quando o seu ente, ou familiar, ou amigo, estiver num caixão. É drástico, mas o propósito da vida é assim. Nós nascemos e nós morremos. Se você fizer diferença enquanto essa escolha, o propósito da sua vida, Deus já falou na palavra dele tudo isso. Ele disse para você o que você deve fazer. Que você deve amar, que você deve abraçar. Há um tempo para isso. Nós não podemos abraçar agora, mas você tem a oportunidade de tirar do seu coração coisas que talvez você não se agrade, ou pessoas não se agradarão. Mas aproveite a vida e ao mesmo tempo a sua família e amigos. Nós estamos cada um no seu canto. Uma coisa que a pandemia revelou é que nós já estávamos fazendo isso lá atrás. Sabe o quê?
distanciamento social. Nós estávamos cultuando a Deus dentro da igreja, louvando a Deus dentro da igreja, e nós não estávamos nem preocupados com o irmão da direita, o irmão da esquerda e o irmão da frente. Tem muita gente no nosso meio, principalmente nesse momento, que estão tirando a vida, porque não tem ninguém para falar do fruto, do propósito e do amor de Deus. Tem vivido assim. Segunda coisa que você vê nisso é que eu devo aproveitar a minha família, amigos, em todos os momentos. A expressão que você olha aqui, que é matar e tempo de morrer, na época de Salomão era tempos de guerra, nós sabemos disso, era tempos que sofriam, mas nós vivemos em muitos momentos iguais a isso, tempos de guerras em vários momentos, né? Guerras hoje pela vacina, guerras políticas e tantas outras coisas, mas é tempo de chorar e tempo de rir. Nós devemos desfrutar isso com os nossos familiares. Aproveite enquanto estiver perto. Você não deve estar em pé de guerra com o teu familiar, você deve estar com amor nele. Sabe, a guerra leva relacionamento amargo e não relacionamento doce e amoroso. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto de Eclesiastes capítulo 3, que eu queria que você visse a sua vida debaixo do sol e entendesse o que eu posso aprender no tempo que eu estou vivendo. Este é o tempo que Deus está te dando chance de aproveitar o propósito dele e desfrutar o amor de Deus e não a amargura que muitos têm demonstrado em suas famílias, amigos e relacionamentos. Terceira coisa que eu aprendo é que devo aproveitar o propósito do quê? Das minhas finanças e do meu trabalho. Sabe o que quer dizer esse texto? Está querendo dizer o seguinte: se você olhar o versículo 6, só o versículo 6, para nós pensarmos um pouquinho. Está no 6, 9 e 10. 6, diz assim a palavra do Senhor no versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Se você olhar o versículo 9, diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Sabe o que está dizendo? Tem pessoas que colocam o propósito sempre, o trabalho primeiro, depois a família. E nós precisamos entender que tudo que Deus me dá, eu simplesmente sou servo de tudo isso. Seja o meu trabalho, seja as minhas finanças, seja a minha família, não importa. O propósito de Deus para mim é que eu, no meu trabalho, ou seja, nada se compara com o trabalho que Deus nos dá, que é eterno, a obra de Deus é eterna. Se é um trabalho que nós devemos ficar com o coração cheio de propósito e com vontade de adorar a Deus, com amor nele, é o trabalho e a obra de Deus. Só que muitas vezes nós escolhemos, sabe o quê? O trabalho em primeira instância. Eu acho que eu estou plantando isso, mas eu estou colhendo isso, porque o trabalho é em vão. Se eu trabalho só para eu saciar os meus desejos, e acho que eu estou plantando isso aqui, coisas boas, no fruto, o dinheiro vai embora. E quando você morre, o caixão não tem gaveta. Sabe o que você leva? Nem a roupa que você morre, você escolhe. É incrível, né? Por isso, eu devo aproveitar os propósitos do quê? Das minhas finanças e do meu trabalho. No seu trabalho, seja um discípulo de Jesus, leve o amor de Deus. Trabalhe com o amor de Deus. Seja empregado de Deus. Viva no seu trabalho como você vive na igreja, com amor. Esteja no seu trabalho, não trabalhando simplesmente para um indivíduo. Você é funcionário do Deus Altíssimo. Ele é o seu patrão. Seja um discípulo de Jesus, fale de Jesus, viva Jesus. Porque se você fizer isso, parece até amargo no começo, mas depois vira um hábito, vira um propósito. E no ambiente do seu trabalho, você vai colher coisas boas. É tempo de você aproveitar o propósito de Deus em sua vida. Se você desfrutar disso, eu quero dizer a você com toda certeza, parece no começo que o propósito de Deus até tem cara de cebola, é até meio amargo, mas no final você vai colher os frutos,
as benesses do reino, e você estará com Cristo Jesus. Quarta coisa que eu aprendo nesse texto que eu acho fantástico, é que eu devo aproveitar o que? O propósito das relações de amizades, que muitas vezes outrora foram rompidas. Isso está no versículo 7, 8 e 13. No versículo 7, essas más notícias que nós... Olha comigo, capítulo 3, versículo 7. Há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Sabe o que quer dizer isso, coser? É costurar, não é cozinhar. É também usado para isso, mas é costurar. Para o israelita, no tempo de Salomão, quando um homem ficava muito triste ou amargurado por certas situações, ou por coisas que aconteciam, ele rasgavam-se as vestes e se jogava no chão e começava a jogar pó na cabeça. Mas aqui Salomão está dizendo, há tempo para isso. Mas você precisa ter tempo também de costurar essa roupa e vestir novamente. Há tempo de relações rompidas, que você precisa ir até essa pessoa e pedir perdão se há necessidade de voltar ao relacionamento. É tão difícil pedir perdão, porque parece tão amargo que eu não quero fazer. Mas no final, o relacionamento vai ser o fruto das benesses. Tenha em sua vida um propósito de trazer de volta as relações rompidas, que o inimigo muitas vezes usou para afastar de você, tirar de você esses momentos. E o propósito de Deus para isso é que nós vivamos com todo mundo, se dando bem com todo mundo, mas a gente tem a nossa existência, a nossa vida, porque o outro não concorda comigo, então não gosto dele. Porque o outro não faz o que eu acho que tem que fazer, então não deve estar no meu rol de amizade, então eu afasto ele. Não é isso que a Bíblia diz. Eu posso ter um tipo de pensamento nesse momento, e você com uma outra idade tem outro tipo de pensamento, outra vivência, outra história de vida. Mas eu quero dizer, o único propósito que nós devemos ter é olhar para o Senhor e rumar de acordo à vontade dele. Traga de volta os relacionamentos que afastaram de você. Identifique que você precisa amar. Versículo 8, é tempo de amar, tempo de receber, tempo de guerra e tempo de paz. Sabe por que ele fala tempo de amar e tempo de aborrecer? E depois ele fala tempo de guerra e tempo de paz. Ele faz o trocadilho da primeira para a segunda, a parte A da parte B, dizendo o seguinte: você deve amar a todo momento, é o propósito de Deus, e esse propósito de Deus é fruto bom. Ame sempre, deixe as pessoas felizes com o relacionamento com você. Se você tiver que ir até ela para dizer, me perdoe, eu errei, pode ser amargo, mas para outra pessoa vai ser um fruto bom. Você precisa pedir perdão, vá até ela, peça, porque nós vivemos uma época de distanciamento, não só social, mas da nossa vida pessoal. Ah, não concorda comigo, então não serve para ser meu amigo. Não vive comigo, ele olha para a política, nossa, então não gosto dele. Nós estamos vendo isso no meio da igreja. As pessoas estão brigando, cortando relações por causa de política. E o amor, aonde está? Aonde fica? A política, para todos nós, parece até assim, mas é assim, porque o desejo no coração desses homens é o desejo da carne. Para eles é saciar esse desejo, mas para nós vamos desfrutar isso aqui. Nós precisamos nos unir no Evangelho e dizer, Senhor, pode ser assim no início, seguir ao Senhor, mas eu quero desfrutar esse fruto que o Senhor vai me dar, porque é o fruto de bênção. Essas amizades que você tinha e você brigou, vá até ela, fale com ela, para a glória do Senhor. Se você é um discípulo de Jesus, eu sei que você vai fazer isso, como eu também preciso fazer. E para findar, eu devo aproveitar o que? O propósito do que? Da obra da salvação que o Senhor me oferece. Versículo 11 do capítulo 3 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem,
sem que este possa descobrir as obras de Deus, fez desde o princípio até o fim. Sabe o que o Senhor, embora nós olhemos e não entendemos, a gente acha que muitas vezes a obra do Senhor é dessa forma, porque é muito dura eu assumir essa responsabilidade. Mas eu quero dizer para você, para a eternidade, nada disso se compara, porque a eternidade desde o começo sempre foi assim para Deus. A gente acha que assumir o papel de evangélicos são papéis difíceis numa sociedade, e é mesmo. Nós estamos num processo que está se mudando tudo. E hoje, se você falar que é cristão, você pode ser até motivo de chacota. Mas eu quero dizer para você, quando você encara esses desafios, que embora pareça amargo, no final você vai desfrutar das bênçãos de Deus. A ceia do Senhor é aquilo que Ele fez para conosco, para nós desfrutarmos hoje da alegria de poder adorar a Deus nesse culto, desse louvor e da ceia e da palavra do Senhor. Quando eu entendo que a obra da salvação é uma obra contínua que Jesus fez na cruz e nos dá a oportunidade que, independente do ciclo da minha vida, enquanto eu estiver debaixo do sol, tudo tem que apontar para o amor de Deus. Porque se eu não aponto para o amor de Deus, o meu livre-arbítrio está no amor de Deus, eu não entendo o que é ser cristão. Porque se na minha caminhada cristã eu não quero conviver e não quero desfrutar da salvação de Cristo, eu vou colher no fundo, fruto amargo, porque eu não estarei desfrutando das bênçãos de Deus da salvação. Eu convido você, meu irmão, a abrir o seu coração a esta manhã e pedir ao Senhor que Ele venha falar no meu e no seu coração esse propósito que Deus tem para você. Nesse momento que nós estamos vivendo, esse ciclo de vida que nós estamos vivendo, é um ciclo de oportunidade, de você aproveitar este tempo para praticar o amor. E esse amor está representado aqui, na ceia do Senhor. O que nós devemos fazer é olhar para o fruto amargo, tirar das nossas vidas e deixar só o fruto do amor e da bênção caminhar com um propósito na minha existência. Que você desfrute desse amor. Que você tenha a oportunidade da sua caminhada cristã ver que tudo que Deus fez tem um propósito debaixo da terra. Está difícil, está angustiante, está complicado, eu sei, mas tudo vai passar. E nós temos a oportunidade de saber que o Senhor já está voltando e vai nos levar para as bênçãos maravilhosas do Senhor. Eu queria orar com você, por favor, que nós possamos entrar na presença de Deus, pedindo a Ele: Senhor, mostra o teu propósito para mim, que eu quero viver uma vida de frutos da bênção e do amor do Senhor. Ore comigo, por favor. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos concede. Seja, Senhor, nos dando a oportunidade de dar graças ao Senhor, porque graças eu te dou, Pai, do preço que pagou na cruz. Que nós possamos, Senhor, estar com o coração cheio do amor, falando e vivendo esse ciclo da minha vida com o propósito do Senhor. Tudo o que está acontecendo com nós, Pai, tudo o que está acontecendo com o mundo, o Senhor já sabia. Não que o Senhor tenha a responsabilidade, porque o Senhor deu a escolha ao homem, e nós que vamos escolher. Mas independente disso, Pai, o Senhor está no fim do túnel, dando a luz e dando a direção para nós. Nos dê a oportunidade, Pai, de participar da ceia do Senhor com ações de graças. Santifica esse pão que simboliza o teu corpo. Santifica esse cálice que simboliza o teu sangue. Que nós possamos estar adorando a Deus nesse momento, Pai. E que o Senhor Jesus nos dê a chance de participar da ceia do Senhor, entendendo o seu propósito, meu Deus. Esteja agora com esse meu irmão e minha irmã, limpando o coração, limpando o pecado, e que as escolhas que nós possamos fazer
seja tudo apontado para o propósito divino e não para o propósito humano. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor fale conosco, que nós possamos te adorar através da ceia do Senhor. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Louve ao Senhor comigo, por favor, digno ao Senhor. Para a ceia, você esteja com o pão e o cálice do Senhor em suas mãos agora, que você possa desfrutar da ceia do Senhor e que você ore a Deus agora, pedindo perdão dos pecados, que em nome do Senhor, você ao desfrutar do cálice e do pão, você possa dizer ao Senhor: Senhor, me perdoe, que eu até agora não entendi os propósitos do Senhor, mas a partir de hoje eu vou viver com mais atenção e as minhas escolhas serão apontadas para Ti, e eu vou caminhar na minha existência, nesse ciclo da minha vida. Eu tenho a certeza que o Senhor estará comigo e eu colherei o fruto da salvação e da bênção do Senhor. Ore comigo, por favor. Pai Celestial, nós Te damos graças, Senhor. Que o Senhor Jesus nos faça com o coração mais quebrantado, Pai. Que nós possamos entender o Seu propósito, Deus. Mesmo nesse momento tão difícil, que seja um propósito de bênção, um propósito da alegria, um propósito de cura de relacionamento. Eu peço a Ti, Jesus, limpa o meu coração do pecado, que eu possa Te adorar agora, ao participar do pão e do cálice do Senhor, entendendo o propósito divino, porque Salomão me ensinou, Pai, porque ele viveu isso. Senhor, nos ajuda, Pai, perdoa os nossos pecados, para que possamos desfrutar da salvação de Cristo Jesus, que eu possa entender o propósito do Senhor neste momento, quando eu partilhar do pão e do cálice do Senhor. O Senhor ressuscitou, Pai, e nos deu a chance de saber que o Senhor vai voltar, e que eu possa entender esse ciclo da minha vida e aprender as minhas escolhas devem apontar para o Senhor. Em nome de Jesus que eu louvo e agradeço. Amém, Senhor.
Meu irmão, que você pegue agora o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e que você possa entrar na presença dele agora, agradecendo todas as ações que Deus fez, morrendo na cruz e ressuscitando para te dar vida e vida em abundância. Que você viva no propósito dele. Pois eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Participamos do pão com ações de graça. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Participamos do cálice com ações de graça ao Senhor. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Deus. Abençoe esses meus irmãos que estão comigo, adorando ao Senhor. Que o Senhor venha com a tua graça sobre a casa deles, sobre a vida e a família deles. E que eles entendam o propósito do Senhor. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu, de partilhar do pão e do cálice do Senhor. Nós entregamos esse culto no teu altar. Entregamos o nosso coração no teu altar, pedindo ao Senhor: tem misericórdia de nós, Pai. Somos falhos e precisamos da graça do Senhor. Nos ajuda, Deus, a viver cada dia mais com o propósito divino, Pai, com o propósito do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar na sua casa, de levar e desfrutar da palavra do Senhor. O maior banquete de tudo é a ceia e a palavra do Senhor. Que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Por isso, muito obrigado. Que você compartilhe essas lives, porque é muito importante. Você pode levar para outras pessoas também entenderem o propósito de Deus na vida delas. Acompanhe todos nós, acompanhe as redes sociais da IMEL Metodista Livre de São José dos Campos, e que Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana cheia da graça de Jesus, cheia do amor de Deus, e que você e a sua família estejam crescendo no propósito divino, que é um propósito maravilhoso. Que Deus abençoe, que o amor de Deus esteja sobre você. Deus abençoe.